Olá galera, bom dia, tudo bom? Professor Max de novo aqui com vocês, hoje dia 4/6/2020, quinta-feira, são aproximadamente aqui 7h30 da manhã, tudo bom? Então pessoal, a gente está iniciando essa aula aqui. Em primeiro lugar eu quero agradecer, tá? Agradecer todos vocês que fizeram as atividades que a gente encaminhou pelo Proesc. Eu recebi muitas atividades, inclusive parabenizei algumas, né? Para dentro do grupo dos coordenadores de turma, porém senti também assim a falta de diversos alunos que não enviaram suas atividades. Alguns chegaram até me encaminhar por e-mail. Quero passar só como informe para vocês que ainda nessa atividade agora, a gente ainda aceitou algumas atividades que encaminharam por e-mail. Porém, a partir dessa segunda atividade que vai estar disponível para vocês a partir de sábado, né, a gente só vai receber ela pela plataforma. Lá dá para a gente ter um relatório dos alunos que receberam essa atividade e os alunos que tanto receberam a atividade como os alunos que visualizaram a atividade, abriram ela, porém não, como eu posso dizer assim, não devolveram a atividade pela plataforma. Então eu peço que os senhores, por favor, façam essas atividades e encaminhe para nós, tá? Que a gente tem que passar esses relatórios para a coordenação pedagógica. Tá bacana? O segundo ponto, eu queria pedir desculpa para vocês porque me adoentei esses dias e a gente está em processo de recuperação. Então, nossas aulas do quadro que a gente grava, possivelmente fique posteriormente, tá? Mas, assim, graças a Deus, eu quero reforçar o pedido, pedir que vocês fiquem na residência de vocês, que os casos de Covid-19 em nosso estado cada vez mais estão mais altos. Hoje a gente já passou a barreira dos 11 mil casos, né, só de pessoas infectadas no Amapá. Isso pessoas que deram entrada dentro das unidades básicas de saúde e, da rede hospitalar. Fora as pessoas que não deram entrada. A gente já tem uma expectativa de aproximadamente quase 100 mil pessoas infectadas com o vírus no Amapá. É uma projeção isso. Tá? Então eu reforço aqui a questão do isolamento. Tá bom, pessoal? Beleza? Gente, olha só. Na nossa aula de hoje, a gente vai iniciar a segunda unidade do livro. Tá? Não é uma unidade muito longa. Na verdade, é a menor das 3 unidades que a gente tem. E ela vai falar dos principais espaços agrários mundiais. Na verdade, assim, na unidade anterior, a gente falou um pouquinho sobre a agricultura e a pecuária. A unidade anterior ela foi dividida em 2 grupos. E aí, na aula passada, a gente, na verdade, aula retrasada, porque quinta-feira nós não tivemos vídeo devido à correção das atividades. Então, a gente falou um pouquinho, por exemplo, com relação à questão da pecuária, né? A gente falou um pouquinho da pecuária intensiva e extensiva. Pecuária intensiva, aquela pecuária onde o gado está confinado, né? Onde praticamente a carne não é para o corte. E sim é uma agricultura, na verdade, desculpa, uma pecuária mais mecanizada, mais tecnológica, onde o gado que está confinado, o recurso dele é utilizado, por exemplo, para derivados. O caso do leite, o queijo, né, e outros elementos. Já a pecuária extensiva é aquela que o gado, a sua criação é para o corte, né? Ou seja, para a gente se alimentar. É o gado que está solto no pasto, se alimenta ali de alguns recursos, como o próprio capim. O gado confinado, que é da pecuária intensiva, ele se alimenta da ração, né? Então são coisas assim bem diferentes, né? Então foi um pouquinho do resumo que a gente fez aqui, tá falando para vocês da aula passada. Tá bacana? Pessoal, e na aula de hoje, o que a gente vai falar? A gente vai falar na aula de hoje sobre os principais espaços agrários mundiais. Como se comporta, na verdade, a agricultura nos países do mundo. E eu vou iniciar aqui na tela de vocês com a agricultura nos países centrais. O que é isso, professor? O que são países centrais? São os países que possuem as melhores e as maiores tecnologias, ou seja, são os países desenvolvidos. Então, como se comporta, né, a agricultura dentro desses locais? E eu inicio aqui falando dos Estados Unidos, o país hoje que possui, sem sombra de dúvida, a agricultura mais organizada e mais dinâmica do planeta, né? Na verdade, a produção agrícola americana
ela abastece tanto o mercado interno, né, em grande quantidade, como o texto cita aí, como ele atende o mercado externo. Ou seja, a agricultura dos Estados Unidos, além de atender o mercado local, que é a exigência, né, atende também diversos mercados do mundo, principalmente países vizinhos, como o Canadá e o México. Também essa agricultura ela atende. E como funciona? Vamos botar aqui na tela para vocês aqui um pouquinho como funciona, né, essa distribuição que eu posso te dizer da agricultura americana. Uma coisa interessante tu saber, estou olhando para o mapa, olha só, bacia hidrográfica do Mississippi e Missouri, que são os dois principais rios americanos. Então, o comportamento da agricultura americana está muito associada a essas duas bacias hidrográficas, tanto do rio Mississippi quanto do rio Missouri. O rio Mississippi ele tem a nascente ali do leste dos Estados Unidos e ele segue em direção à região norte, como você visualiza aqui, tá? Olha aqui em cima. Vou tentar marcar aqui para vocês, mas é mais ou menos aqui, ó. Esse rio aqui, ó. Tá vendo aqui? Só passando aqui um pouquinho. Então aqui é onde eu estou marcando na tela de vocês, tá? Então essa é uma dinâmica do rio Missouri. E o rio Mississippi, professor? O rio Mississippi ele já está aqui, mais na porção sul. Se tu for puxar ele, tá bem aqui, olha. Eu vou tentar marcar aqui, olha, né, na tua tela aí, esse riozinho aqui, tá bom? E aí ele tem o rio principal e as suas nascentes. Também nasce aqui nessa região mais ao leste dos Estados Unidos, em direção à região mais central dos Estados Unidos, tá? E aí tem o rio Arkansas, que também alimenta essa região central dos Estados Unidos. Então a agricultura americana, como característica principal, está muito associada à dinâmica desses dois rios. Porém, tem os rios secundários, como o rio Arkansas, né? Nós temos outros rios que se comportam aí dentro dessa região, né? Mas, por exemplo, o rio Mississippi, que está mais ali próximo da região dos Grandes Lagos, na fronteira ali com o Canadá. Tá bacana? Passando aqui na tela de vocês, ele cita um pouquinho das condições naturais que hoje os Estados Unidos têm. Então, assim, deixa eu explicar para vocês. O clima, ele pesa muito na questão da agricultura. Tanto o clima quanto o solo, tá? Então, o clima americano é um clima temperado. É um clima que é mais frio, né, em algumas regiões, né, principalmente o norte dos Estados Unidos, ali na fronteira com o Canadá, o clima ele já é um pouco mais frio. Quando você vai descendo para a região mais ao sul, da fronteira com o México, o clima americano já é um clima mais quente. Então, assim, a agricultura americana ela se comporta conforme as condições tanto naturais, como a questão dos rios, como a situação do clima. O solo hoje, ele eu posso dizer assim, hoje de menos na produção agrícola tanto do mundo todo, tá? Por exemplo, no Brasil, onde seria o local menos propício para plantar no Brasil hoje, olhando toda a dinâmica do território nacional, seria o Nordeste. Mas existe hoje a plantação de uva no Nordeste brasileiro, né? A uva é uma fruta típica de regiões de clima mais frio, só que ela já hoje conseguiu se adaptar também em regiões mais quentes. Então o solo hoje é o que menos preocupa. Claro, existe sim um comportamento em torno dele, mas o solo hoje, sem sombra de dúvida, é o que hoje é o que menos preocupa. Hoje o que mais se preocupa é com relação à questão climática. Então cada clima adapta a um tipo de uma espécie vegetal. Tá bacana? E ele cita isso aqui. Por exemplo, com os Estados Unidos, essas condições hoje, até mesmo em regiões de montanha, tem plantações. A gente já estudou aqui, por exemplo, a plantação em algumas regiões do mundo, principalmente na Ásia, que a gente tem ali regiões como, que plantam na agricultura de terraceamento, que são na áreas de montanha, e a mesma coisa se comporta o território americano. Então, cada regiãozinha dos Estados Unidos, ela se comporta de uma forma. Professor, qual é a principal característica da agricultura americana? Isso já caiu em alguns concursos públicos, inclusive até questão de universidade. Como se comporta? A agricultura americana ela é conhecida como Green Belt. O que é isso? Green Belt são cinturões verdes. A agricultura americana, pessoal, ela se organiza em forma de cinturões. Ou seja, dentro de uma propriedade, por exemplo, existe diversos tipos de agriculturas.
E assim, são círculos gigantescos. Então, dentro de uma propriedade se divide em 4, 5 círculos. E dentro de cada um círculo desse, existe um tipo de espécie vegetal. Por exemplo, no círculo 1, arroz. No círculo 2, tem soja. No círculo 3, tem milho. No círculo 4, tem trigo. E assim vai. Ou seja, eles ficam revezando dentro daquela propriedade. Tá? E a gente já vai citar aqui para frente para vocês. Tá bom? Olha aí, um pouquinho do uso do solo dos cinturões agrícolas que eu acabei de citar para vocês. Então percebam que o território americano, o solo americano, né, em si, o território ele é dividido por diversas atividades. Então a dinâmica da agricultura americana ela é muito diferente da agricultura brasileira. Por exemplo, dentro de uma propriedade americana se planta diversas espécies vegetais, enquanto no Brasil ainda se prevalece a questão da monocultura. Ou seja, sempre as grandes propriedades elas pregam o plantio somente de uma espécie, tá? Enquanto nos Estados Unidos, dentro de uma propriedade, nós temos 3, 4, até mesmo 5 tipos de espécies vegetais sendo plantadas ao mesmo tempo. Então dá uma olhada para o mapa aí, né? Um mapa dos cinturões agrícolas nos Estados Unidos. Aí nós temos diversas plantações, né? Aí nós temos áreas de cultivo de trigo, de algodão, a questão das propriedades de floresta, inclusive até a região da pecuária, ou seja, cada região se adaptou a um tipo de atividade. Tá legal? Pra cá? Aí ele cita aqui, eu conheço alguns critérios utilizados pelos americanos na distribuição da sua produção agrícola. É uma coisa interessante aqui, que eu estava lendo nesse material, e já vou fazer um resumão aqui para você. Por exemplo, que essas atividades nos Estados Unidos, ela tem alguns fatores a favor dela. Quando, por exemplo, um agricultor nos Estados Unidos planta soja, ali já tem uma rede de transporte que atende isso. Então, eu já citei isso aqui em um vídeo, que, por exemplo, na Europa, as cargas elas são transportadas através das ferrovias, né? Não via rodovias. A mesma coisa acontece nos Estados Unidos. A diferença é essa, que no solo americano, por exemplo, as grandes fazendas, as grandes áreas, propriedades rurais, sempre estão próximos, né, desses meios de transporte. Então a escoação é mais rápida, ela é mais dinâmica. Outra coisa, quem cria gado nos Estados Unidos, as fazendas americanas, sempre estão próximo de uma propriedade que alimentam esse gado, ou seja, fornece alimentação, né, para esse animal. Então, ou seja, eles criaram uma dinâmica muito diferente da nossa brasileira. Por exemplo, as fazendas no Brasil, para parte dos insumos agrícolas chegar a essa fazenda, no centro-oeste brasileiro, sai da região sudeste ou do sul do Brasil. Tá? O tempo, leva muito tempo, o produto fica mais caro. Lá nos Estados Unidos, por incrível que pareça, um fica no lado do outro, tá bom? Então essas são algumas dicas aí para vocês, como se comporta um pouco da agricultura americana. E é interessante, pessoal, o quanto os americanos eles conseguem ser dinâmicos disso tudo. Passando aqui para dentro da Europa, o que acontece dentro da Europa já vai modificando um pouquinho do que acontece dentro dos Estados Unidos. Porém, muitos pontos são muito semelhantes. Enquanto nos Estados Unidos se organiza em cinturões chamado Green Belt, na Europa nós chamamos isso de fazendas multifuncionais. Tá? O que são fazendas multifuncionais, professor? Na verdade, assim como cita aí, são propriedades que se destinam a desenvolver atividades tipicamente rurais, olha o que ele está falando no texto, ou até não remuneradas. Vocês estão entendendo? Ou seja, a produção dentro da Europa ela é feita dentro dessas fazendas multifuncionais. O nome está dizendo multifuncionais. Existem diversas funções. Planta, por exemplo, uva, e ali já tem dentro dessa própria propriedade as próprias pessoas que trabalham na coleta, eles já moram dentro da propriedade, ou seja, não se deslocam de outros locais. Tá? Cria-se gado dentro das propriedades na Europa. Então, dentro dessa própria propriedade na Europa, eles já também produzem o alimento para alimentar o gado. Vocês estão entendendo? Ou seja, nos Estados Unidos, a fazenda está aqui, né? E a outra fazenda que vai alimentar os animais dessa fazenda estão aqui, uma próximo da outra. No Brasil, a fazenda está aqui e a alimentação do animal vem de outro local.
E na Europa é tudo dentro da mesma propriedade, por isso que são fazendas multifuncionais, né? Então lá dentro cria-se ou então planta-se o vegetal, o próprio insumo agrícola, né, que é utilizado nesse vegetal é produzido dentro dessa fazenda. O escoamento dessa produção é feito dentro da própria fazenda para atender os mercados de fora. Vocês estão entendendo? Por isso que são fazendas multifuncionais. Então a Europa, a produção ela é mais dinâmica, né? Ou seja, por isso que se valoriza muito e se prioriza na Europa a qualidade dos produtos. Porque os produtos eles são feitos como se fosse de forma artesanal. Você está entendendo? É por isso que o queijo suíço, comparado com valores de outros queijos no mundo, o valor vai para cima. Porque é tudo produzido ali dentro daquele ambiente. Nos Estados Unidos estão próximos. No Brasil são distantes. Já na Europa é tudo dentro da mesma propriedade. Beleza? Se eu pedir para você fazer como eu posso dizer assim, essa diferenciação é simples. No Brasil, na verdade, essas funções elas são mais, que eu posso te dizer assim, separadas, né? Elas são mais descentralizadas. Uma região depende da outra. Nos Estados Unidos já centralizou um pouco, porque estão mais próximos. Na Europa, meu amigo, unificou tudo. Na Europa é tudo unificado. Bacana? Continuando a aula, tá? E aqui ele fala um pouquinho dessas questões burocráticas dentro dessas regiões europeias. Fala até mesmo em práticas protecionistas. O que é prática protecionista, professor? É quando a propriedade ela se protege o seu produto de produtos de fora. Então é uma característica principalmente do mercado americano e do mercado europeu se blindar de produtos importados. Hoje, sem sombra de dúvida, meus amigos, a agricultura brasileira é uma das mais dinâmicas, que eu falo assim, e avassaladoras do mundo. Os produtos brasileiros no mercado internacional é nota 10. Hoje o Brasil exporta muito. Os principais parceiros comerciais do Brasil hoje: China, Estados Unidos e Argentina. Depois vem a União Europeia. Então esses são os 4 locais do mundo onde o produto brasileiro é show de bola. E aí, professor, quais são os principais produtos hoje, professor, da agricultura e da pecuária brasileira, que eu vou chamar aqui de agropecuária, com destaque no cenário mundial? Nós temos hoje produtos da pecuária brasileira, da agropecuária, a soja, o principal produto do Brasil no mercado internacional. Depois nós temos a carne vermelha. Nós temos a carne branca, que é a carne de frango. Aí nós temos aí outros produtos como o suco de laranja do Brasil, referência no mundo. Assim, o produto da agropecuária brasileira é muito boa. Hoje o principal parceiro comercial do Brasil, que é a China, hoje compra milhões e milhões de toneladas da soja brasileira para alimentar rebanhos nessa região da Ásia. Por isso que eu digo, a própria China, que a gente já vai falar daqui a pouco dos países aí mais periféricos, você vai ver que uma dinâmica é muito diferente. Tá bacana? Então a Europa hoje ela se protege muito desses produtos. Quando o produto internacional sai do seu país de origem para entrar no solo europeu, a carga de tributos ela é muito grande. Muito cuidado com isso. A carga de tributos é elevadíssima. É por isso que esses produtos desses países, quando entram no solo europeu, o produto chega a ser até mais caro do que o produto local. O nome disso é prática protecionista. Protege o produto local, acabando com o produto de fora com taxações de preços elevadíssimas. Isso não acontece somente com produtos da agricultura. Os Estados Unidos faz isso com o Brasil. O ferro brasileiro é um dos melhores. Quando entra no solo americano, eles elevam o valor do ferro brasileiro, forçando com que as indústrias siderúrgicas americanas, elas comprem ferro dos Estados Unidos mesmo e não de países de fora, tá? Então é alguma dica aí para vocês com relação ao Enem. Então muito cuidado com isso. Práticas protecionistas. Proteger o produto local de produtos internacionais. Beleza? Aí evoluindo para outros países do mundo mais desenvolvido, o Canadá. O método canadense é muito parecido com o método americano. Na verdade, a cultura canadense ela é muito parecida com a cultura americana.
E aqui alguns produtos do Canadá são assim, tem algum destaque no mercado internacional, mas está muito atento para atender o mercado local. E aqui eu cito a questão de cereais. Hoje a questão de cereais e de grãos, o Canadá é o que mais se destaca nessa regiãozinha aí. Né? Hoje, a produção de cereal, hoje pelo Canadá é algo impressionante. Tá bom? Japão. Destaca também aí, o Japão tem um problema, pessoal, o solo japonês. Vocês sabem, o solo japonês é um problema, é área montanhosa. Então, o Japão hoje ele é muito refém, né, das importações, compra muito produto de fora. Porém, já começou a criar uma nova dinâmica. Como o solo é montanhoso, começou a criar a técnica de terraceamento, que é aquelas lâminas que nós já trabalhamos aqui. Então hoje o principal produto hoje japonês no mercado, quando se fala agrícola, o arroz. O arroz japonês é referência, na verdade é uma cultura asiática. Tá? E ele destaca um pouco aí, além da produção de legumes, né, que alimentam a referência, né, para o mundo todo. Né, o cheiro verde, a cebolinha, a salsa são, né, a parte hortifruti granjeiro, né, é referência japonesa asiática, tá bom? Destaca aí também a Austrália com a Nova Zelândia, a produção, né, de lã das ovelhas, essa região aí já isso envolve a pecuária, já com destaque. O Estado Estado de Israel, quando a gente fala, é um nome que eles usam, né, Estado israelense, mas o país de Israel, né, que já tem uma pegada diferente. A agricultura dos israelenses são feitas dentro dos chamados kibbutz, né, para quem não sabe, são regiões no meio do deserto. O Israel é um país que fica em parte dentro do seu deserto, então tem um solo muito pobre. O solo israelense não tem petróleo, vocês sabem disso. Israel, apesar hoje do cenário geopolítico, que é um país muito desenvolvido, é hoje um dos países mais desenvolvidos do mundo quando se fala em tecnologia, mas tem grandes problemas. Israel hoje sobrevive da venda de tecnologia, mas não tem petróleo. No Oriente Médio não tem petróleo. O solo é muito pobre. E aí o que foi que eles fizeram? Criaram os chamados kibbutz. Kibbutz são essas regiões, né, adaptadas no meio do deserto, como se fosse galpões gigantescos, onde é feita a plantação da agricultura. E ali tem irrigação, tecnologia. Tá bacana? Com relação à produção agrícola do mundo periférico, aí já difere muito, pessoal, com relação ao mundo desenvolvido. E eu destaco ali, latifúndio, né? Então, os países periféricos, eles possuem grandes latifúndios. O Brasil é uma característica. Grandes propriedades improdutivas, isso é latifúndio. A questão dos produtos de exportação hoje, né? Hoje é um pequeno grupo de produtos brasileiros desses países periféricos que tem destaque fora. Quando se fala exportação, é venda. Então, olha, quando eu fui agora há pouco narrar para ti, são poucos produtos, né, da produção brasileira com destaque internacional. É outra característica. Monocultura é uma outra característica que ele cita aí. O que é monocultura, professor? Mono e policultura. Mono, uma única espécie. Então, hoje, um dos problemas do Brasil é justamente essas grandes propriedades produzir um tipo de produto, tá? Enquanto os Estados Unidos, vários. Dentro da Europa, tudo está funcionando ali, sincronizado dentro daquela propriedade. Tá bacana? Então isso é um pouco da dinâmica dos países periféricos. Não é só o Brasil, por incrível que pareça. Brasil, China, Índia, são países assim que são muito parecidos economicamente, inclusive até a agricultura e a pecuária desses países é como se fosse algo assim incrível. O comportamento igual, muito parecido com isso mesmo. Tá bacana? Eu trazendo para a América Latina, África, Ásia e a Oceania, eu destaco aqui alguns continentes e o destaque dos seus principais produtos. Olha aí, os produtos com maior destaque na América Latina. Destaque para o Brasil, né? O Brasil destaca, como eu já pontuei aqui, soja, carne, na verdade soja, cana-de-açúcar, suco de laranja e outros. Aí a África, que é uma região mais pobre também, que hoje a África depende da agricultura, grande parte dos seus países, né? Essa região do Sahel aí, que é a região mais quente dentro da região africana, né? Algodão, mandioca, produtos assim da monocultura mesmo. A Ásia, né? Destaque para a China, a produção de cereais,
e outros. E a Oceania, a produção, né, de café, né, inclusive cacau, até mesmo fumo dessas regiões e tal. Tá bacana? Com relação à questão da protecionismo, que a gente citou agora há pouco, que envolve a questão das regiões da Europa, principalmente essas propriedades europeias, a questão do protecionismo hoje é muito dinâmico, pessoal. E aí, essa questão do protecionismo, ela envolve algumas coisas. Envolve algumas práticas, o dumping, os cartéis e os trusts. O que são dumping, professor? É uma prática, como ele cita aí, ó, no qual uma empresa normalmente de grande porte adota temporariamente preços artificialmente baixos para tentar levar à falência da concorrência. O que aí? Como assim? O dumping é quando uma empresa de grande porte ela diminui, né, o valor dos seus serviços no mercado para quebrar com o concorrente. Já aconteceu muito isso no mercado internacional. E aí, professor, cita um exemplo desse tipo aí de atividade, que na verdade essas práticas protecionistas são ilegais, tá? Pelo mercado internacional, vamos já citar o OMC que fiscaliza isso aqui, tá? Então, assim, um exemplo maior foi a Latam. A Latam ela fez isso no início dos anos 2000. Na verdade, ela tentou, pegando aí, baixou o preço de suas passagens no mercado internacional para quebrar a concorrente, que era a Gol. Então, a Gol entrou na OMC, ganhou a causa, milhões foram devolvidos aí para a empresa Gol como perda. Ela teve uma perda muito grande no mercado internacional. Quem fiscaliza isso aí, essas práticas ilegais protecionistas, é a Organização Mundial do Comércio, a OMC, né, que tem aí inclusive brasileiro na frente, que a gente já vai falar sobre isso. Professor, o que são cartéis? O nome já está dizendo. Cartéis é o seguinte, olha lá, quando empresas de diferentes, né, dividem o mercado e estabelecem acordo entre si. Ou seja, são empresas assim que têm segmentos, né, muito parecidas, são empresas diferentes, mas elas combinam, os cartéis, eles combinam valores. Vou te citar exemplo de cartel, posto de gasolina. Quando você vai num posto, combustível, R$4, tu vai no outro, R$4, o outro 4 em 1. Tá alguma coisa estranha aí. Combinação de preço, cartel tem a ver com combinação de valores. Eles combinam, né, o valor no mercado. E aí, quem é prejudicado, lesado é o consumidor. Tranquilo? E o trust, o que são isso? Olha lá, conglomerado de empresas que fundem em uma única organização com o objetivo de controlar o mercado. Brasil Food, Ambev. O que é que elas fizeram? A Ambev, Antártica, Brahma, Skol. Elas se unificaram para controlar o mercado, para quebrar a concorrente a Kaiser. Por incrível que pareça, quebrou. A Kaiser hoje não é mais a cervejaria que era. A Coca-Cola faz isso. Ela tenta comprar diversas unidades de refrigerante e aí eles compram essas unidades de refrigerante e tenta controlar o mercado. Tá bacana? Brasil Food. A Brasil Food fez isso. Sadia, na verdade, a Perdigão comprou a Sadia. E assim se unificaram para tentar quebrar a concorrente, que é a empresa Aurora. Ou seja, não esqueçam, dumping, olha lá, dumping é a prática pela qual uma empresa normalmente de grande porte adota preços abusivos. Ou seja, ela tenta, na verdade, assim, por um tempo, desvaloriza seu serviço para quebrar o concorrente. Tá? Desvalorizou ali. E isso acontece muito com as empresas aéreas. O preço da passagem assim tá um valor, de repente quebra. Pá. Aí eu compra aqui, depois ela volta pro normal, né? Isso é dumping. O que é o cartel? Combinação de preços. Combinam valores e estipulam um valor só. O consumidor é lesado, tá? E aí vem os trusts, justamente, que são essas unificações para tentar quebrar com isso tudo. Beleza? Mudando aqui, eu falei um pouquinho da OMC, né, que a gente teve aí, como cita aí a OMC, o órgão fiscalizador para isso tudo. A OMC tem a função e o dever de fiscalizar a questão abusiva, a força abusiva
né, das vendas mundiais. Então, a prática, que eu posso dizer assim, a prática abusiva dessas empresas é o OMC que vai fiscalizar e vai gerenciar e notificar e multar, inclusive, essas empresas. Tá tranquilo? Quase finalizando aí, a gente vai falar um pouquinho sobre os problemas ambientais. Só voltar aqui um pouquinho, tá? Com relação aos problemas ambientais decorrentes dessas práticas agrícolas, a gente já citou isso por diversas vezes, né, pessoal? Esses problemas ambientais hoje decorrentes dessas práticas agrícolas, a devastação do solo, o desmatamento para hoje é como se fosse muito comum desmatar a Amazônia para a inserção da pecuária na Amazônia. Hoje a Amazônia se tornou a nova fronteira agrícola, como a gente se refere, ou seja, a chegada de novas atividades na Amazônia, como a inserção da soja, a criação de animais nessa região, hoje está tendo grande problema. O índice de desmatamento na Amazônia é muito grande. Já foi denunciado isso por organizações como o Greenpeace, sempre está atuando nessas proposituras. E por incrível que pareça, desde o início do ano passado, o aumento dessas atividades, desses problemas ambientais na Amazônia cresceu, quase que dobrou com relação. Isso são relatórios do Greenpeace. Tá bacana? Então vamos monitorar isso, que possa que caia no Enem esse ano, esses problemas ambientais. Então hoje que eu digo assim, o afrouxamento, muito cuidado, o afrouxamento dessas atividades, né? O afrouxamento com relação à fiscalização, a questão das leis no Brasil é muito constante. E isso faz com que quem lese o meio ambiente se aproveite e aprofunde mais. Tá bacana? É a questão do desmatamento, que eu já citei anteriormente. Só relatando para vocês que o desmatamento na Amazônia ele aumentou, né, com relação ao último ano. Ou seja, cada vez mais, cada ano que passa, a Amazônia está sendo alvo justamente dessas empresas que estão se instalando aqui. Então, cuidado com relação a isso. E, professor, o que está causando esse desmatamento na Amazônia hoje? A inserção do agronegócio, não esqueça disso, e da pecuária. Então, são as duas principais atividades que elevam o desmatamento na Amazônia. Uma terceira, a produção mineral. Então, são as três atividades hoje que fazem com que o desmatamento da Amazônia cresça de forma quase que descontrolada. Tá? Só subindo aqui um pouquinho para falar sobre a questão das queimadas, né? Outro fator constante na Amazônia. E ano passado isso virou polêmica, né? O aumento das queimadas na Amazônia, muito cuidado com isso. Tanto na Europa como na Austrália também foram locais do mundo que essas queimadas elas tiveram grandes proporções. A Austrália já é um país tropical, muito quente. Então lá o negócio foi maior. Nós tivemos também na Europa alguns casos. Países como Portugal foram muito atingidos com queimadas ano passado, né? E essas queimadas justamente estão associadas às atividades. Então muito cuidado com isso. E nos Estados Unidos também. É constante a gente acompanhar nos meios televisivos, meus amigos, essa incidência dentro dos Estados Unidos. E o Brasil, né, a Amazônia, muito tem a ver com a questão climática na Amazônia, tá? Esse período, por exemplo, agora de julho até o período do mês de setembro, outubro, nós temos o verão mais intenso na Amazônia. Então é o período onde essas queimadas estão mais associadas. Tá bacana? Muito atento para isso. Aqui nós temos um mapa, né, uma imagem de satélite justamente da questão das queimadas nessas regiões. É um mapa, nuvem de fumaça, numa ilhazinha de Sumatra, na Indonésia, onde essa atividade da carvoaria, a questão do desmatamento é muito intensa e queimada das florestas. Aí cita a questão da erosão também do solo, né? O que é erosão? Na verdade, erosão é degradação. E o autor cita aí que 10% hoje da superfície terrestre tem um efeito erosivo. E essa erosão ela se divide em 3 grupos, são sulcos, ravinas e vossorocas. O que são sulcos, professor? Sulcos, não é suco, é sulcos, tá? Sulcos são, na verdade, cortes superficiais. Sabe aquela chuva que dá na tua rua e forma aqueles pequenos cortes? Aquilo são sulcos. O que são ravinas? Já são maiores, são mais profundos, né? É uma valazinha maior, onde teve uma erosão maiorzinha ali.
O que são vossoroca? Aí, meu amigo, vossoroca já é uma dimensão, buraco gigantesco, né? E essas vossoroca estão muito associadas a alguma atividade, tá? Alguma atividade, pode ser até mineral ou até mesmo maquinário trabalhando em algumas regiões. Tá bacana? Beleza, pessoal? E aí, quase finalizando, salinização, que é isso? A salinização, pessoal, é na verdade um processo de acúmulo de solúveis, ou seja, é a morte do solo, tá? E essa salinização, ela é ocasionada pelo desmatamento, muitas delas, tá? O solo fica desprotegido, sol, chuva e vento vai fazer com que o solo ali, ele se desgaste e fique um solo arenoso. Também está associado à inserção de produtos químicos no solo para cuidar da agricultura, tá? Muito atento para isso, muito cuidado com isso aí, tá bom, meus amigos? Aqui falando um pouquinho sobre a poluição. Essa poluição ela é distribuída em poluição do ar, poluição dos rios e poluição tanto visual, tá bom? Então fique muito atento com isso. A poluição do ar, ocasionado pela queima, né, de produtos químicos, né? A poluição dos rios está associada ao despejo de materiais dentro dos rios. E a poluição visual, que é a visual mesmo, é a poluição que a gente acompanha, por exemplo, no período das eleições, que a gente vê cartazes, outdoors na cidade. Isso é a poluição visual. Então, hoje, a cidade de São Paulo tem uma poluição visual muito grande. Hoje, esse segmento visual está pulando, está mudando, está diferenciando. O avanço tecnológico, por exemplo, Hong Kong, Tóquio, que são painéis de LED, aquilo ali, os comerciais, nos Estados Unidos também, Nova York, né? Então a poluição visual cada vez ela está evoluindo mais. E tem também a poluição sonora, ocasionada também pelo barulho de ruídos acima de seus 10 decibéis. Então muito atento para isso. Acredito que isso não vai aparecer para nós agora nesse momento no Enem. Tá bom, meus irmãos? Eu quero agradecer a aula de hoje, quase 40 minutos de aula, né? Corremos toda uma unidade. Tá? A gente correu nessa unidade, assim, mas fui bem pontuado, eu acredito. E na próxima aula a gente com certeza vai fazer um bate-bola aqui. Estou já me preparando para fazer uma aula ao vivo com os senhores aqui. Tá legal, meus amigos? Quero agradecer, obrigado os segundos anos aí. Um forte abraço. Tchau.